Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e eu vou resolver com vocês nessa videoaula alguns exercícios que envolvem o conceito de fração, de razão e de porcentagem. Vamos nessa, que o tempo é precioso. E agora nós chegamos ao nosso segundo exercício envolvendo o conceito de fração, razão e porcentagem. Se você está gostando dessa videoaula, deixe o seu like aí, inscreva-se no canal, venha participar dessa jornada fantástica no universo matemático com a gente. Vamos nessa! No segundo exercício, nós temos uma refeição que possui 1.200 quilocalorias. Um terço dessas quilocalorias são vindas de proteínas e um quarto dos lipídios. Com isso, calcule a fração que corresponde à quantidade de quilocalorias que vem dos carboidratos. Ora, mas não citou carboidrato ali em cima? A gente sabe que os macronutrientes são proteínas, lipídios e carboidratos. Se ali em cima já citou a quantidade de proteínas e a quantidade de lipídios, vamos considerar que o restante é justamente referente aos carboidratos. O que falta para completar a refeição toda, isto é, um inteiro, é justamente a fração que corresponde à quantidade de carboidratos. E é isso que está pedindo ali no item A. Vamos fazer isso? Então vamos. Primeiro, nós temos que considerar que a composição da refeição é de 1/3 de quilocalorias de proteínas mais 1/4 de lipídios. Para a gente fazer esse tipo de cálculo aqui, nós podemos usar o conceito de fração equivalente ou vários outros métodos que eu já expliquei na outra videoaula. Vamos resolver esse cálculo usando o algoritmo que a gente estudou na outra videoaula. Então, primeiramente, a gente tem que calcular o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. A gente faz isso como? Coloca os dois números do lado esquerdo de uma barra vertical e começa a dividir. Por quem? Por 2, 3, 5, 7, pelos números primos. Então, primeiro, tem algum desses daqui que é divisível por 2? Tem, o 4. Então, a gente vai dividir por 2. O 3 eu não consigo dividir em n ou em z por 2. Então, o que eu faço? Eu apenas transcrevo na linha de baixo. Mais 4 dividido por 2 dá 2. Eu ainda tenho 2 aqui que eu posso dividir por 2. Então, novamente, a gente copia o 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. Eu dividi o 2 que está à esquerda pelo 2 que está à direita e deu 1 que eu coloquei aqui embaixo dele. E agora sobrou somente aquele 3 e a gente vai dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1. Acabamos o processo. E qual que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 4? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. A gente faz o produto dos valores que estão à direita da barra vertical e a gente tem um mínimo múltiplo comum. Aqui então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é o 12. É esse que a gente precisa para calcular aquilo ali. Quando a gente vai trabalhar com essa soma de fração, então a gente vai trocar aquelas duas frações por duas outras que têm o denominador igual àquele valor ali que a gente acabou de calcular, que é 12. Então, 12. Eu tenho que calcular agora o numerador dessa primeira fração, que é equivalente à primeira. Então, eu tenho que descobrir por quanto que eu multipliquei ali embaixo o 3 para chegar no 12. Mas se eu ficar procurando isso, pode demorar um pouco, dependendo do valor que eu tenho ali, de modo geral. Então, o que eu faço? Eu divido 12 dividido por 3 dá 4 e multiplico por 1. 4 vezes 1, 4. Esse 4 dozeavos é uma fração equivalente a 1/3. E agora o 12 dividido por 4, quanto que dá? 3. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. 7 dozeavos. Pronto. Esse valor aqui, essa fração corresponde à quantidade de proteínas e lipídios presentes lá naquela refeição. Só que a gente não quer isso, a gente quer saber a quantidade de carboidratos, ou seja, o que falta para chegar em um inteiro. Um inteiro aqui, ele é 12 sobre 12, 12 dozeavos.
E dos 7 dozeavos para se chegar no 12 dozeavos, você precisa de quanto? 5 dozeavos. Se você captou essa ideia, beleza, ótimo, excelente. Se você ainda precisa de uma ajudinha, olha aqui. Eu tenho que fazer então a quantidade de carboidratos, que eu vou descrever aqui, ó, carboidratos. E na forma de fração, isso significa que eu vou pegar toda a refeição, eu vou tirar a proteína e vou tirar os lipídios, que correspondem a 7 dozeavos. E isso dá quanto? Um inteiro é a mesma coisa que 12 dozeavos. E eu tenho que tirar dele 7 dozeavos. Ah, mas espera aí, um inteiro é 4 quartos? Sim, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimos, 12 dozeavos. O inteiro ele assume várias formas, dependendo do que você precisa. Ali a gente tem o denominador da fração, 7 dozeavos, como sendo 12. Então a gente precisa representar um inteiro como uma fração que tenha denominador 12, que é exatamente o 12 dozeavos, ou 12 sobre 12. Agora 12 menos 7, quanto que dá? 12 menos 7 vai dar 5, e o denominador a gente mantém, 5 dozeavos. Pronto. Item A resolvido com sucesso. Nesse item B, nós temos que calcular a quantidade de calorias correspondentes aos carboidratos. E a gente sabe, nós acabamos de calcular a quantidade de carboidratos em fração, que corresponde a 5 dozeavos de todas as calorias da refeição. O que a gente vai ter que fazer? Então a gente vai ter que calcular 5 dozeavos de 1.200 quilocalorias, que é a quantidade total de quilocalorias da refeição. A gente faz assim, ó. Vamos anotar aqui, 5 dozeavos de 1.200 quilocalorias. Mas se eu quisesse fazer esse cálculo aqui se eu quisesse calcular só a 12ª parte, ou seja, 1 dozeavos das 1.200 quilocalorias, eu consideraria as 1.200 quilocalorias e dividiria por 12. Mas eu não quero só a 12ª parte, eu quero 5 dozeavos, eu quero 5 dessas partes. Então, além de dividir por 12, eu vou ter que multiplicar por 5 aquela quantidade. Essa é a lógica que a gente usa para resolver esse exercício usando aquele velho algoritmo que você talvez não lembre como é que você fazia. Ó, 5 dozeavos, você lembra que você colocava vezes aqui? É por causa disso. Se eu for calcular a 12ª parte, eu divido os 1.200 por 12. Mas eu não quero só a 12ª parte, eu quero 5 delas. Afinal de contas, 5 dozeavos são 5 dessas 12ª partes. Logo, eu faço esse cálculo, 5 dozeavos vezes 2.000. O que significa que eu vou considerar os 1.200, vou dividir por 12. Quando eu faço isso, ó, 12 dividido por 12 dá 1. E a gente abaixa esses zeros aqui, nós teremos 100. 100 é a divisão desse por esse, e eu ainda tenho que multiplicar por esse. Então 5 vezes 100, 500 quilocalorias. Pronto. Aí está a resposta do item B. No item C, nós temos que calcular a razão entre... Razão, o que é razão mesmo? É uma comparação. E repare a ordem com que vai ser falado no exercício, porque essa ordem é importante na hora de montar a fração que está associada a essa razão. Então, calcule a razão entre a quantidade de quilocalorias dos carboidratos, então carboidratos foi citado primeiro, e a quantidade de quilocalorias total da refeição, que é comparar essas duas. Primeiro, carboidratos com o total. O que a gente pode fazer aí? A gente vai então fazer essa comparação usando o conceito de fração. No numerador a gente coloca 500 quilocalorias, que é a quantidade de quilocalorias referentes aos carboidratos. E embaixo ali no denominador a gente vai ter que colocar a quantidade total de quilocalorias da refeição, que lá no exercício foi citado, que corresponde a 1.200 quilocalorias. Então agora eu tenho essa comparação, que é uma razão escrita na forma de fração. Eu posso descartar as quilocalorias, não preciso mais pensar nisso, que elas estão presentes tanto no numerador quanto no denominador. E eu ainda posso simplificar, olha, esse zero com esse e esse outro com esse. Isso quer dizer que a gente vai ter 5 dozeavos. Essa é a razão entre a quantidade de quilocalorias dos carboidratos e total.
O que significa isso na prática? Significa que a cada 12 quilocalorias da refeição toda, a gente tem 5 delas como sendo de carboidratos. E para finalizar, no item D, qual que é a taxa percentual dos carboidratos em relação à refeição toda? A gente poderia começar com o mesmo cálculo do exercício anterior, afinal de contas, a porcentagem é uma comparação. Só que aí a gente está procurando os centésimos que fazem parte dessa comparação, ou do número escrito na forma decimal. A gente vai fazer o quê? Nós podemos considerar já que a comparação entre a quantidade de quilocalorias dos carboidratos e da refeição total é 5/12, lá do item anterior. E agora a gente divide, faz essa divisão. Afinal de contas, fração, ela representa também divisão. Fazendo os cálculos aqui, a gente vai ter 0,4166666. Esse valor é uma dízima periódica e por causa disso nós vamos usar um valor aproximado para poder trabalhar com o resultado do exercício. Nesse caso, nós vamos usar que 5/12 é aproximadamente 0,416, ou, em outras palavras, 416 milésimos. Lembra? Primeira ordem à direita dos décimos, a segunda dos centésimos e a terceira dos milésimos. Nós precisamos, para calcular a porcentagem, identificar justamente quantos centésimos nós temos em 416 milésimos. E basta a gente, na notação, reparar que a segunda ordem à direita é a ordem dos centésimos. Por isso, nós temos 41,6 centésimos. E não podemos esquecer de colocar o símbolo de porcentagem para poder indicar que esse valor que está aqui na frente, ele é justamente 41,6 divididos por 100, para conferir ou coincidir com aquele valor inicialmente. Quando a gente considera esse número, aritmeticamente nós estamos considerando 41,6 divididos por 100, que é justamente o 0,416. A gente não pode esquecer que quando nós usamos símbolos de porcentagem, em termos aritméticos, por exemplo, 2%, isso significa que nós estamos dividindo 2 por 100. Então esse símbolo aqui ele tem uma função especial, bem particular e especial aritmeticamente falando. Então na notação ali, às vezes você coloca o símbolo de porcentagem e nem percebe dessa função tão importante dele. Ele significa aritmeticamente dividir por 100. E é isso aí, espero ter ajudado. Se você gostou da videoaula ou se ela te acrescentou em algo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal, você está convidado a participar dessa jornada incrível pelo universo matemático. Até a próxima!